Olá, seja bem-vindo ao Desacomodando.life e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre criar filhos no litoral. Se você é novo por aqui, se você está assistindo esse vídeo aqui e nunca apareceu aqui no canal, já se inscreve, já acessa nossas playlists, tem todo tipo de assunto, tem sobre maternidade, sobre desacomodações, sobre saindo das dívidas e sobre morar na praia. Tem muita gente nova chegando no canal, muita gente que tá chegando agora, chegou na última semana, no último mês, e às vezes não consegue achar os vídeos, ou não consegue achar a informação precisa que tava perguntando, e ficam bastante comentários embaixo dos vídeos, então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Então a primeira coisa que eu vou falar com vocês é um pouquinho em relação à saúde. Se você é gestante, quer ficar gestante e ainda vai ter o seu bebê, você vai ter que fazer um acompanhamento pré-natal. Você pode fazer tanto no particular quanto pelo SUS. Os convênios que atendem aqui na região no particular, principais, né, é o Santa Casa Saúde e o São Francisco Vida. São os dois principais que atendem aqui em São Sebastião. Você vai poder marcar consultas, fazer seus exames, né, se você ainda não tiver gestante, ter o parto também. E você vai poder atender com vários médicos que tem aqui na região, ginecologistas e tudo mais. Agora, se você for pelo SUS, então você vai ir pelo posto mais próximo da sua casa. Geralmente tem um posto já que te indicam pelo seu endereço e você vai lá, abre todo o processo bonitinho e é tudo feito pelo posto. Todos os exames, consultas, tudo é indicado, tudo é feito pelo posto. Quando eu tive meu pré-natal, a única coisa que não era feita pelo posto era o ultrassom. E aí o ultrassom eles indicavam numa clínica particular, onde a prefeitura pagava, tudo certinho, e você ia e fazia o ultrassom lá. Quanto custa esse plano de saúde? Vai depender muito da tua idade, do teu risco e tudo mais. Quando eu fiz pra mim, mais ou menos há um ano atrás, 2 anos atrás, desculpa, tava mais ou menos na faixa de R$150. E eu tenho 29 agora, né, porque eu tinha 27,5 mais ou menos, e eu não tenho nenhuma doença pré-existente, nada disso. Então custava mais ou menos esse valor. Tem os convênios também, os planos familiares, né? E aí ficam mais caros. Alguns iniciais era de R$450 para uma família. Tinha os mais caros, né? Com um apartamento e tal, que aí iam custar mais R$700, R$800 aí por família, tá bom? Mas eu não acho necessário, acho que a saúde aqui atende muito bem, a saúde pública daqui. Eu acho que eu fui muito melhor atendida no posto, por exemplo, de saúde, no meu pré-natal, do que quando eu fiz pelo convênio. Então eu acho que o atendimento, o incentivo para gestantes terem um parto normal, enfim, eles têm um trabalho muito legal aqui, tem a casa da gestante, é um trabalho muito legal que eles fazem aqui, tem o Ciama também, que dá cursos para casais que, né, vão ter seu primeiro filho e não conhecem nada, não sabem nada. Então eles dão esses cursos para você aprender, né, como é que vai cuidar do bebê, a tirar dúvidas. Então eles fazem uns trabalhos assim muito legais. Então é muito bem atendido, assim, na minha opinião. É perfeito? É óbvio que não, né, gente? Nada é perfeito nesse mundo. Mas eu acredito que tem, assim, um bom atendimento, tá? Então, em relação a essa questão de pré-natal, que muito me perguntam, é isso. Em relação ao hospital, gente, eu acredito que o hospital daqui, assim, atende muito bem, sempre me atendeu muito bem, tá? Tem alguns casos mais graves de outras coisas que não tem aqui. A pessoa vai ter que se locomover para Caraguá ou para São José, se a pessoa tiver algum tipo de doença, por exemplo, dependendo do câncer que a pessoa tenha, dependendo da doença que a pessoa tenha, ela vai ter que fazer um tratamento específico, então provavelmente ela vai ter que se deslocar até outra cidade, porque às vezes aqui não tem. Então tem que ver isso antes de mudar, se você precisa de algum desses tratamentos. Mas eu acredito que geralmente quem precisa desses tratamentos já fica mais próximo aí da onde já faz, né, os tratamentos e não costuma mudar assim de cidade e tal, por causa dessas questões do tratamento, tá? Outra coisa, questão de hospital, é que aqui em São Sebastião você vai ter um hospital que fica no centro, tá? E vai ter, né, um outro pronto atendimento que fica em Boiçucanga.
Então você vai ter essas duas, né, esses dois polos aí principais. E, é claro, a gente tem próximo, caso, né, precise, o Hospital de Caraguatatuba, que é muito próximo, e também tem o Hospital de Ilhabela. O Matias nasceu no Hospital de Ilhabela e o Ian nasceu em casa, sem planejamento, ele simplesmente nasceu, não deu tempo de ir ao hospital. E depois que ele nasceu, a gente levou, foi junto, eu levei ele e a gente foi até o Hospital da Ilha, porque a gente já conhecia, é um hospital muito bom, em questão de maternidade, é um hospital excelente, eu não conheço o resto, mas eu sei que de maternidade é um hospital muito bom, reconhecido, e sempre nos atenderam muito bem, a maioria dos profissionais sempre nos atenderam muito bem lá. Então, de saúde, gente, resumo, é isso. Quando o Matias nasceu, a gente fez um convênio pra ele. Quanto que esse convênio custa? Ou custava, né? Então, o convênio dele, a gente começou a pagar R$100, né? Assim que ele nasceu, um mês depois a gente fez um convênio pra ele, e a gente usava o convênio dele. Mas a gente usava muito pouco, tá? A gente quase não usava pra fazer as consultas, né? Porque bebês pequenos tem que ir todo mês. Então compensava muito mais pagar o convênio. Porque a consulta era R$270, né? Por mês. E o convênio, na época, a gente pagava R$100. Então era muito mais barato. Então, hoje eu acredito que tá na faixa de uns 140, tá? Porque tem os reajustes e tudo mais. Mas é mais ou menos nessa faixa de R$140. Então, vai depender se você quiser, por exemplo, não quero fazer pra família inteira, você pode fazer só pros seus filhos. Bora, senão esse vídeo vai ficar enorme, né, gente? Já tô falando demais, vambora. Outra coisa que é a questão de vacinas. Muita gente pergunta, falta vacina no postinho? Tem vacina? Aí tem bastante farmácia, porque meu filho é pequeno, eu fico com medo de não ter os remédios que ele precisa. Gente, tem farmácia pra todo lado, tem comércios em relação a remédio, tem farmácias de manipulação natural, tem uma aqui no centro que é muito boa. Não vou lembrar o nome agora, mas vou tentar escrever aqui pra vocês. Outra coisa que também tem aqui, a questão da vacina, tem sim no posto, tem remédios também gratuitos no posto também, que você pode retirar quando é receitado pra você. E vacina, assim, nunca faltou pros meninos, tá? Todas as vezes que a gente foi, tinha vacina, ou se não tinha hoje, a mulher falou, olha, chega na sexta, a gente já ia lá e já vacinava. Então, assim, nunca tive problemas, todos eles sempre foram vacinados no postinho mesmo. Outra coisa que sempre me perguntam é sobre escolas e creches. E muita gente me pergunta sobre isso, porque, afinal, eu tenho filhos, então o pessoal quer saber. Bom, primeira coisa de tudo em relação a creches e escolas é que os meus filhos não vão pra escola e nem pra creche, tá? Eles ficam em casa comigo, eu trabalho em casa, então eu tenho essa possibilidade. Meu marido tem um horário bem legal também de trabalho, então a gente consegue conciliar tudo. Então eles não vão pra escola, tá? E eu gosto muito dessa questão do ensino em casa, então é uma coisa que eu tenho cultivado no Matias. Ele tem 3 anos, ele já sabe números, ele já sabe reconhecer as letras, ele já sabe o nome das letras, ele já sabe o som que as letras fazem, ele já sabe brincar com as palavras, tipo, a gente brinca caminhão, carro, colchão, cabelo, cabelão, a gente fica brincando com as palavras, ele já sabe fazer tudo isso e eu vou ensinando ele em casa, então ele não vai pra escola, tá? Mas eu posso dar um resumo de pessoas que eu sei que os filhos vão pra escola, que já me comentaram, já conversaram comigo. Aqui, gente, as escolas, em resumo, com certeza são melhores ou são, assim, tem um ensino mais adequado do que as escolas em São Paulo. Escolas em São Paulo são muito mais cheias, tem muito mais gente, tudo que tem muito mais gente não fica muito bom, tá? Então, aqui, com certeza, a educação é melhor. Educação, geralmente, pelas prefeituras, gente, são melhores. Então, escolas da prefeitura aqui, eu já entrei em 2 delas, uma quando eu fui votar e a outra quando a gente foi dar vacina nos meninos, porque eles transferiram pra essa escola, enquanto tava esse problema da quarentena, da pandemia, e a gente foi pra lá, né? E, sim, muito linda a escola, tem até lousa digital, pra vocês terem uma ideia. Eu achei, assim, uma graça, tudo pintadinho, as carteiras todas arrumadinhas, nem se compara às escolas que eu já dei aula na minha vida. Enfim, eu achei, assim, a estrutura bem legal, né? A prefeitura também oferece, se eu não me engano, material, uniforme e tudo mais. Essas coisas padrões que a maioria das prefeituras oferece, tá? Não sei qual a qualidade, não sei se é bom, se dá pra todo mundo, não sei. Mas eu sei que tem, tá bom? Essa questão ainda de creche. Várias creches foram inauguradas esse ano, tá?
Com certeza não vai abrir nada esse ano, tá, gente? É só ano que vem. Por causa da pandemia e tudo mais. Não vai abrir nada esse ano. Já estamos em setembro, né? Não faz sentido abrir setembro, outubro, novembro a escola pra, né, tirar férias e depois voltar em fevereiro. Então, provavelmente as escolas só vão voltar em fevereiro mesmo, tá? Se voltar antes vai ser um milagre. E as creches também. Então, tem várias creches que foram inauguradas, estão construídas, estão prontas, mas ainda não foram, assim, usadas pelas crianças, tá? Então, tem sim creches e geralmente o processo você tem que ir na Secretaria de Educação aqui, tem que levar, né, o comprovante de endereço, documentação da criança, pra você fazer as matrículas, tá? Então, tudo isso você tem que ligar na prefeitura e perguntar, porque com certeza lá é o melhor lugar que eles vão te informar sobre todo o procedimento, como é que funciona. Outra coisa bem legal pra quem tem filho, criança ou adolescente, é que a prefeitura oferece um monte de curso gratuito, até para adultos também, tá? Não é só criança e adolescente, não. Mas como estamos falando de filhos, então crianças e adolescentes. E oferece natação, canoagens, aula de surf, aula de música, aula de capoeira, aula de dança, aula de instrumentos musicais, violino, bateria, entre outros instrumentos, violão. Tem vários projetos de teatro, tem uma fanfarra, tem uma orquestra na cidade que também, né, se você for um músico e quiser trabalhar nessa área, também tem. Então, aqui, gente, a prefeitura incentiva bastante essa questão e oferece cursos continuamente gratuitos, com professores e tudo mais. Então eu acho muito legal. Acho que esse incentivo ao esporte, à cultura, e ser tudo gratuito, você vai lá, se inscreve e participa, eu acho que é muito bacana. Eu acho que toda a cidade tinha que ter isso, de você realmente fazer uma coisa gratuita, de você ter seu professor que te ensina e tudo mais. Então, esse é um diferencial também se você morar aqui. Então, você vai poder fazer, teu filho vai poder fazer tudo isso e sem você ter que pagar. Então, tem esse benefício também. Ah, mas e educação? Porque meu filho precisa aprender inglês, porque meu filho tem que fazer cursinho na escola, porque meu filho tem que fazer um ensino técnico, então é melhor eu não morar no litoral, porque depois ele não vai ter oportunidade, enfim. Muitas pessoas falam isso pra mim, falam que não dá certo e tudo mais, mas eu acho que é porque as pessoas talvez tenham vindo aqui só pra férias, ou tenham vindo há muitos anos atrás. Eu acho que as coisas hoje são diferentes. Então, por exemplo, aqui você vai ter faculdades, você tem a ETEC, você tem a FATEC, você tem uma escola técnica, tem uma escola de enfermagem. Então tem vários cursos, tem várias coisas bem legais que você com certeza vai poder colocar seu filho nesse caminho. Então não é uma coisa muito assim, sabe? De, não tem. Tem sim, né? Isso vai depender aí do que seu filho vai querer cursar, do que ele vai querer fazer, óbvio. Mas tem várias escolas de inglês, tem o Kumon aqui, pelo menos na região central, tem o Kumon, que também é muito legal para reforço de português, para reforço de matemática e também para inglês e japonês e outras línguas. Então, aqui na região, gente, tem bastante opção, tá? Tem várias escolas particulares também, tem escolinhas, né, que elas são para crianças menores, e tem também escolas que são para crianças maiores, tá? Tem o Objetivo, tem o Progresso. Em Caraguá você vai ter o Adventista, que é uma escola já, né, acho que é conhecida no Brasil todo, né? Acredito que muita gente já conhece essa escola Adventista. Então, eu acredito que não vai perder nada essa questão de estudo, tá? Muito pelo contrário, eu acho que aqui tem mais oportunidade. Porque, como eu disse, tem menos pessoas, então a chance de você conseguir vagas gratuitas, de você conseguir fazer seu curso na FATEC, né? Até que são bem maiores, tá? E outra coisa mas e se meu filho um dia quiser estudar uma coisa que aí não tem? Gente, geralmente, a maioria, assim, dos adolescentes que estudam e realmente querem passar numa federal e tal, eles não vão estudar perto de casa, sabe? Geralmente vão pra uma cidade bem longe, vão estudar sozinhos. Então, cresceu, sabe? O filho vai seguir o rumo dele. E eu acho que é assim, se você, no futuro quiser mudar, você muda. Mas pensou, a infância dele, ele vai ter passado num lugar com uma paisagem maravilhosa, com contato com a natureza, com um ar mais limpo, com uma qualidade de vida muito melhor, com mais qualidade de tempo que você vai ter pra ele. Então, eu acredito que vale muito a pena, sabe? Mesmo que depois, a gente volte pra São Paulo, ou mesmo que depois eu mude pra outra cidade, porque meu filho vai cursar alguma coisa lá.
né? A gente nem sabe do futuro, não sabe nem o que eles vão querer cursar ainda. Então acho que você dizer pra mim assim, ah, eu não vou pro litoral porque depois, quando meu filho for fazer faculdade, talvez aí não tenha faculdade. Eu acho que é uma coisa muito assim, sabe? Não tem nada de planejamento nisso. Eu acho que tudo na vida tem que ser planejado. Então, sobre criar filhos no litoral, só pra encerrar esse vídeo, é mais barato, tá? A diversão aqui tem muita coisa divertida e gratuita. Tem muitos cursos gratuitos, tem muita cultura gratuita, tem muito show gratuito, teatro gratuito, né? Teu filho vai ter a oportunidade de fazer esportes que em qualquer outro lugar ele não teria, por exemplo, surf, né? Em Maresias lá tem o Museu do Medina, que é campeão mundial de surf. Então, tem oportunidades e coisas que ele vai ver, vai entrar em contato, cachoeiras, né, rios, que você não vai ter em outro lugar. Então, eu acredito que vale super a pena para essa questão, assim, da qualidade de vida, tá? Então, eu acredito, gente, que morar no litoral é uma das coisas mais legais que tem para uma criança. Eles amam a praia, eles amam quando chega na temporada de verão que vem gente em casa, o Matias faz aquela farra. Então, eu acho que vale super a pena. Então, pra tirar a dúvida do pessoal que tá chegando novo aí e que fica me perguntando e fica meio, ai, eu quero ir, mas eu tenho medo porque eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 filhas, né? Como que é a educação, como que é, eu tenho medo. Gente, não tenho medo, é sério, podem vir que vocês, ó, tranquilo, tá? Tudo certo. E é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido informativo, que tenha realmente trazido alguma coisa pra você refletir, pensar e quebrar esse medo aí, talvez, de mudar pra cá ou pra qualquer outro lugar que você queira mudar, que tenha a ver mais com natureza, com o litoral, enfim, e é isso. E tchau, hein, gente. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve. Beijo!